Dizem que a vingança é um prato que se come melhor frio, mas o meu foi servido quente comum. Microfone na frente de 200 pessoas em um casamento. Convidados. Quando vi a língua do meu noivo na garganta da minha irmã durante nossa festa de noivado, eu sabia exatamente como. Faça os dois pagarem. E acredite em mim, eles. Nunca vi isso chegando. Se você já queria ver a traição final acontecer chegando, clique no botão curtir. Inscreva-se porque essa história vai deixar você sem palavras. Estou prestes a te dizer como uma noite mudou tudo que eu pensei que sabia sobre amor, família, o doce sabor da justiça pública. O nome é Brianna, e há 6 meses, eu pensei que tinha tudo planejado. Eu estava, 28, arrasando como executivo de marketing em uma das principais empresas da cidade, noiva do que eu acreditava ser o homem dos meus sonhos, Damon Winchester. Até mesmo seu nome soava como algo saído de um romance, não é? Ele tinha 30 anos, devastadoramente bonito com aqueles olhos azuis penetrantes que parecem ver através de você. E ele possuía um real empresa de desenvolvimento imobiliário que era absolutamente estrondoso. Quando ele propôs, eu no telhado do nosso favorito restaurante com as luzes da cidade cintilando abaixo de nós como estrelas cadentes, eu, sinceramente, senti como se estivesse vivendo em um conto de fadas. Mas aqui está a questão sobre contos de fadas. Eles nunca preparam você para os vilões escondidos na sua própria família. Minha irmã mais nova, Selena, sempre teve. Foi a criança de ouro. Aos 25 anos, ela tinha essa beleza natural que fez cabeças. Virava para onde quer que fosse. Cabelo castanho longo, que captou a luz exatamente como deveria. Olhos verde esmeralda que brilhavam com travessura e um sorriso que poderia desarmar qualquer um em segundos. Enquanto eu estava responsável, trabalhando 60 horas por semana e construindo minha carreira, Selena estava perseguindo seus sonhos como atriz em Los Angeles. Nossos pais a adoravam gratuitamente. Espírito, enviando-lhe constantemente dinheiro, elogiando sua coragem artística enquanto tratando meu sucesso corporativo como se fosse era de alguma forma menos significativo. Crescendo, eu sempre fui a reflexão tardia, a filha confiável que tirava boas notas, enquanto Selena recebeu aplausos de pé. Alguém que ajudou com o dever de casa enquanto Selena recebeu ajuda com todo o resto. Mesmo em reuniões familiares, conversas, inevitavelmente iria para Selena. Última audição ou sua mais nova foto. Enquanto minhas promoções e conquistas. Mal ganhei um aceno, aprendi cedo que ser o segundo melhor era apenas o meu papel nessa dinâmica familiar. E honestamente, eu fiz as pazes com isso. É por isso que Damon parecia um milagre. Pela primeira vez, momento da minha vida, alguém me escolheu. Primeiro, não porque Selena não era disponível, não porque eu era o seguro opção, mas porque ele realmente viu algo especial em mim que ninguém mais já tinha notado. Ele me dizia que eu era brilhante, que minha ambição era sexy, que minha determinação foi o que o fez se apaixonar. Quando ele escorregou isso lindo anel de noivado vintage no meu dedo, uma herança de família de seu avó que ele disse pertencer ao mulher com quem ele planejava passar a eternidade. Eu senti que finalmente estava conseguindo o meu felizes para sempre. A festa de noivado ia ser perfeito. Tínhamos reservado o Riverside Country Club, este deslumbrante local com janelas do chão ao teto, com vista para o lago e espaço suficiente para 200 dos nossos amigos mais próximos e família. Passei meses planejando cada detalhe, das rosas creme e do bebê, centros de mesa de respiração para a corda, quarteto que tocaria durante o coquetel. Ora, Damon insistiu que fizéssemos tudo, dizendo que mereço ser celebrado corretamente. Até meus pais pareciam genuinamente animados com o pai realmente
chorando quando ele falou sobre como ele estava orgulhoso por eu ter encontrado alguém que me apreciou. Mas olhando para trás agora, havia sinais, pequenas rachaduras no fachada perfeita que escolhi ignorar, porque eu estava tão desesperado para acreditar em minha própria felicidade. Damon tinha começado, chegando em casa mais tarde do trabalho, sempre com explicações razoáveis sobre questões difíceis, clientes ou inspeções de propriedades que ocorreram. Longo. Seu telefone vibrava em horários estranhos, e quando eu olhava, ele rapidamente vira-o para baixo com um comentário casual sobre o estresse no trabalho. Houve momentos, quando eu pegava olhando fixamente para espaço com essa expressão estranha, eu não conseguia ler direito, como se estivesse lutando com algo que ele não conseguia compartilhar. A parte mais perturbadora foi como o tio Selena de repente se tornou com o planejamento da festa. Minha irmã, que geralmente não se dava ao trabalho de lembrar meu aniversário, estava ligando a cada poucos dias, com sugestões de decorações e oferecendo-se para voar cedo para ajudar na montagem. Ela continuou insistindo que isso era uma grande momento importante para mim e que ela queria que tudo fosse absolutamente perfeita. Na época, eu pensei que ela era finalmente crescendo, finalmente agindo como a irmã solidária que eu sempre quis ela para ser. A noite do noivado. A festa chegou como um sonho embrulhado em fita dourada. Tudo estava absolutamente perfeito. E eu quero dizer capa de revista. Perfeito. O Riverside Country Club tinha transformado em algo direto. De um conto de fadas com aquelas rosas creme em cascata por cada mesa e minúsculo. Luzes de fadas cintilando como capturadas. Estrelas no teto. O lago. Lá fora refletia o brilho suave do nosso janelas, criando este brilho mágico, que fez com que toda a noite parecesse etéreo. 200 convidados lotaram o espaço, com risos e bolhas de champanhe. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu era o centro das atenções de todos os razões certas. Meus pais continuaram puxando eu de lado com lágrimas nos olhos, me dizendo quão bonita eu estava, como eles estavam orgulhosos. Papai, que nunca demonstrou emoção, na verdade engasgou quando ele me abraçou e sussurrou que ele iria. Nunca me viu tão radiante. Até a mamãe, que geralmente encontrava algo para criticar, continuou falando sobre o quão elegante tudo parecia e que sorte Damon era para me ter. Parecia que eu estava finalmente conseguindo a validação que eu queria. Desejei a minha vida inteira. Como todos aqueles anos de esquecimento levaram a esse momento perfeito em que eu estava inegavelmente a estrela. Damon tinha dado discurso o mais incrível no início do noite, ali parado em seu perfeito terno marinho sob medida com a mão sobre seu coração, contando a todos como eu mudou sua vida. Ele falou sobre minha inteligência, minha bondade, minha firmeza, apoio aos seus sonhos e como ele nunca conheci ninguém que o desafiasse a ser um homem melhor como eu fui. A voz dele, rachado de emoção quando ele disse que eu era sua alma gêmea, que ele havia procurado seu vida inteira para alguém que entendeu ele completamente, e que nosso amor era o tipo que só aparece uma vez na vida, uma vida inteira. A sala inteira estava cativado, e lembro-me de pensar que assim era o amor verdadeiro. Alguém que escolhe declarar publicamente sua devoção a você na frente de todos que importavam. Mas como a noite avançou e estávamos ficando mais perto da cerimônia de corte do bolo, eu percebi que não via Damon há quase 20 minutos. Não era do feitio dele desaparecer durante nossa própria festa, especialmente quando ele sabia o quão importante todas essas tradições eram para mim. Eu começou a zigue-zaguear pela multidão, verificando o bar onde ele gostava de fazer networking com os amigos de negócios do meu pai, examinando a pista de dança onde os casais estavam balançando ao som do quarteto de cordas, até
espiando a área de jantar principal onde alguns dos convidados mais velhos se reuniram para uma conversa mais tranquila. Nada. Eu? Perguntou ao seu melhor amigo Trevor se ele. Vi ele. E ele apenas deu de ombros, dizendo algo sobre Damon saindo para atender uma ligação, mas isso não fazia sentido. Damon fez um grande alarido sobre desligando o telefone durante a noite. Dizer que nada era mais importante do que celebrando-nos. Um nó estranho começou, formando no meu estômago. Essa intuição, sentimento que as mulheres têm quando algo é terrivelmente errado, mas não podemos colocar nosso dedo no quê. Foi quando eu notei que Selena também estava desaparecida. Minha irmã, que estava voando por aí o tempo todo, noite em seu deslumbrante vestido esmeralda, encantando cada pessoa que conheceu, desempenhando o papel de irmã devotada. Perfeição. Ela estava tirando selfies comigo, me ajudando a retocar meu batom, até mesmo fazendo um brinde emocionante sobre como ela estava feliz por finalmente ter um cunhado que era digno de mim. Wise. Agora, numa sala cheia de 200 pessoas, ambos, ela e meu noivo de alguma forma desapareceram. Comecei a verificar as áreas mais silenciosas de o clube, meus saltos batendo contra o pisos de mármore enquanto eu me movia pelo corredores mal iluminados. O armário de casacos estava no final de um corredor isolado, e eu quase passei direto por ele até que eu notei que a porta estava ligeiramente entreaberta com apenas um raio de luz se espalhando. Havia algo no silêncio, vindo daquele espaço que fez meu sangue frio, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Eu me aproximei daquela porta com meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir isso em meus ouvidos, e quando eu olhou através daquela abertura estreita, o mundo inteiro se estilhaçou em 1.000.000 peças irreparáveis. Lá estavam elas, Damon e Selena, presos no máximo. Beijo apaixonado e desesperado que eu já testemunhou. Suas mãos estavam entrelaçadas nas dela. Cabelos ruivos, seus braços em volta dele. Pescoço como se ela estivesse se afogando, e ele estava. Sua única tábua de salvação. Isso não era algum erro inocente ou momento de fraqueza. Essa era uma paixão crua, intensa e faminta. Entre duas pessoas que claramente se conheciam. Corpos uns dos outros intimamente. Eu fiquei congelado naquele corredor pelo que parecia como uma eternidade, observando os dois. Pessoas em quem mais confiei neste mundo. Me trair da maneira mais íntima possível. Meu corpo ficou completamente dormente. Como se meu sistema nervoso tivesse acabado de desligar. Para me proteger da magnitude de essa devastação. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar, nem chorar. Tudo o que eu poderia fazer era encarar toda a minha realidade. Desmoronou diante dos meus olhos. Cada lindo momento dos últimos 3 anos de repente, recontextualizando-se em mentira elaborada. Mas então algo incrível aconteceu. Em vez do colapso completo eu esperava, em vez disso, de desabar em uma pilha de soluços no piso de mármore, senti outra coisa crescendo dentro de mim. Estava frio, calculista e absolutamente implacável. O choque estava se transformando em puro raiva cristalina. E com essa raiva veio uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Essas duas pessoas fizeram um idiota de mim. Tinha me enganado como um ingênuo garotinha que era grata pelos restos de atenção, e eles estavam prestes a aprender que subestimar Brianna foi o maior erro deles patéticos. Vidas. Eu me afastei daquela porta silenciosamente enquanto eu me aproximava, minha mente já girando com possibilidades. Eles não tinham ideia de que eu os tinha visto. Pensei que eles estavam sendo tão espertos, tão sorrateiramente, roubando essas paixões. Momentos em que interpretei a noiva feliz para ser para os nossos hóspedes. A arrogância estava prestes a se tornar sua queda porque eu tinha algo que eles não esperava.
Não tinha mais nada para fazer. Perder. Em poucos minutos, eles emergiram de aquele armário separadamente. Os dois, alisando seus cabelos e ajustando seus roupas com facilidade praticada. Isto, claramente, não era o primeiro segredo deles. Encontro. Damon apareceu primeiro. Que sorriso encantador deslizando de volta para seu rosto como uma máscara quando ele se aproximou de mim, com os braços bem abertos. Aqui está meu linda noiva, disse ele, sua voz pingando de falso afeto. Eu estava procurando por você em todos os lugares, querida. Onde você desapareceu? A audácia foi de tirar o fôlego. Lá estava ele, com meu batom da irmã, ainda levemente visível, em seu colarinho, perguntando onde eu estava. Olhei naqueles olhos azuis que eu tinha. Uma vez pensei que tinha tanta honestidade, e eu vi-o exatamente como ele era, um mestre manipulador que estava jogando. Esse jogo demorou muito mais do que eu imaginava. Mas em vez de confrontá-lo, em vez disso, de gritar ou dar-lhe um tapa ou causar a cena que ele poderia esperar de mulher devastada, eu sorri. Eu realmente sorriu e disse a ele que eu estava no banheiro feminino retocando minha maquiagem. Selena se materializou momentos depois, deslizando até nós com seus braços, estendido para uma de suas assinaturas. Abraços dramáticos. Irmã, ela exclamou, apertando-me com força contra seu peito. Esta festa é absolutamente mágica. Estou tão feliz por você, Bri. Você merece tudo. Desta alegria. As palavras tinham gosto de veneno no ar entre nós, e eu conseguia sentir o cheiro da colônia de Damon nela. Vestido. Podia ver a leve mancha de seu batom cuidadosamente aplicado. Mas eu abraçou-a de volta assim que, com entusiasmo, contando a ela como fiquei grato por ter um amor tão grande. Irmã solidária. Foi aí que surgiu o plano. Começou a se formar em minha mente. Paz por pedaço delicioso. Esses dois pensaram que eram tão inteligentes, tão suaves, tão intocáveis. Eles provavelmente foram rindo de como eu era ingênuo, de como foi fácil me enganar. Wise. Para te ajudar. Todo mundo quer ter certeza. Você tem tudo o que precisa. Então, quando eu perguntou ao coordenador do local se havia uma maneira de eu fazer um especial anúncio posterior, ela praticamente acendeu com entusiasmo em me ajudar. Criar uma noite ainda mais memorável. Eu também percebi que meu telefone estava gravando quando tentei capturar a traição deles através daquela porta do armário. O vídeo estava trêmulo e escuro, mas você poderia definitivamente distinguir duas figuras em um abraço íntimo. E mais importante, você pode ouvir Selena, risada característica e a voz de Damon, sussurrando algo que definitivamente não era para os meus ouvidos. A tecnologia era prestes a se tornar meu melhor amigo. A mídia social estava prestes a se tornar sua pior pesadelo. A última peça do meu o plano se cristalizou quando me lembrei disso. Damon deixou seu telefone carregando em nossa mesa dos namorados, completamente desprotegida, porque ele confiava em mim implicitamente. Enquanto ele estava fazendo networking com algum potencial clientes, caminhei casualmente até lá. Percorreu suas mensagens. O que eu descobri que era ainda pior do que eu imaginado. Meses de textos explícitos. Entre ele e Selena, planejando o segredo. Encontros, tirando sarro da minha confiança. Natureza, até mesmo discutindo como eles poderiam continuar o caso depois do nosso casamento. O momento da verdade chegou mais rápido do que eu esperava. O coordenador do local tinha diminuiu as luzes e reuniu todos em torno do que eles pensavam que seria um doce discurso de agradecimento do brilhante noiva. 200 rostos voltados para mim, com sorrisos calorosos e taças de champanhe. Criado em antecipação. Meus pais estavam radiante de orgulho na primeira fila. Pai, já ficando emocionado porque ele
Sabia o quanto essa noite significava para mim. Damon ficou a poucos metros de distância olhando. Devastadoramente bonito e completamente confiante. Provavelmente pensando em como perfeitamente ele conseguiu ter seu bolo. E comê-lo também. Selena estava posicionada bem onde eu podia vê-la, deslumbrante. Aquele vestido esmeralda que fica perfeito. Elogiou sua coloração, interpretando papel de irmã devotada com uma academia. Desempenho digno de prêmio. Ela até explodiu. Me deu um beijinho e disse sem emitir som: "Eu te amo." Você, enquanto eu pegava o microfone. Oh, a ironia era tão forte que eu podia senti-la. Boa noite a todos. Comecei, meu. Voz firme e calorosa. Não consigo nem começar a dizer o quanto significa ter tudo de vocês aqui esta noite para celebrar isso. Marco incrível na minha vida. Oh, a multidão se acomodou em um silêncio confortável, esperando o discurso de gratidão habitual. Sobre amor e compromisso e brilhante futuros pela frente. Eu podia ver as pessoas tirando seus telefones para gravar o que eles pensaram que seria um momento tocante. Eles poderiam compartilhar nas redes sociais mais tarde. Sabe, quando eu estava crescendo, eu sempre sonhei com meu noivado. Festa, continuei, deixando minha voz. Carregam apenas uma pitada de emoção. Eu imaginei estar cercado pelas pessoas que eu amava. A maioria, celebrando o homem que escolheu. Eu acima de todos os outros, sentindo-me como a mulher mais sortuda do mundo. Damos. O sorriso se alargou e ele acenou com a cabeça. Vários convidados como se dissessem: "Ela não é maravilhoso?" Selena enxugou os olhos. Com um guardanapo de coquetel, realmente vendendo o ato emocional da irmã. E esta noite foi absolutamente mágico. Eu disse, meu, voz ficando mais forte. Mas antes de nós seguir em frente com esta celebração, tem algo que preciso compartilhar com todos vocês. Algo sobre confiança e traição, e o que acontece quando as pessoas mais próximas a você acham que você é muito ingênuo para ver a verdade. É quando a primeira onda de confusão passou. A multidão. As pessoas começaram a olhar para um ao outro incertos, sentindo que este discurso estava tomando um rumo inesperado. Virar. A expressão de Damon mudou. Levemente. Um pequeno sulco aparecendo entre as sobrancelhas, mas ele ainda estava sorrindo porque não conseguia imaginar o que viria a seguir. Há cerca de 20 minutos. Fui procurar meu noivo porque nós deveriam cortar o bolo juntos. Eu disse, meu tom se tornando coloquial, quase casual. Procurei em todos os lugares. O bar, a pista de dança, até o principal sala de jantar. Mas você sabe onde eu finalmente o encontrou? O silêncio no. A sala estava ficando pesada, elétrica com antecipação. Eu o encontrei no casaco. Armário com a língua na minha irmã. Garganta. A reação foi instantânea e explosivo. Suspiros ecoaram por toda parte. A sala como uma onda quebrando contra a costa. A taça de champanhe de alguém bateu o chão com um estrondo forte. Eu ouvi a inspiração aguda da minha mãe e minha. A maldição murmurada do pai. Telefones que tinham. Estava gravando um momento doce agora. Capturando algo totalmente diferente. E eu pude ver a pequena gravação vermelha. Luzes se multiplicando como fogo em um incêndio. As pessoas perceberam que estavam testemunhando algo sem precedentes. O rosto de Damon passou por uma fascinante transformação. Confusão, então. Reconhecimento, depois puro pânico. Brianna, o que você é? Ele começou a se mover em minha direção com a mão estendida. Mas levantei a outra mão para detê-lo. Ah, mas fica muito melhor, eu disse, pegando meu telefone com um sorriso, que poderia ter congelado o próprio inferno. Porque enquanto vocês dois pensavam que estavam sendo tão inteligente, tenho feito um pequeno trabalho de detetive meu. Eu segurei. Liguei o telefone para que todos pudessem ver. Tela. Estas são mensagens de texto entre
Minha noiva e minha irmã namorando há 6 anos. Meses. 6 meses de planejamento de seus. Caso secreto enquanto eu planejava nosso casamento. Selena tinha ido completamente branca, seu vestido esmeralda fazendo parecer como se ela estivesse prestes a vomitar. Ela estava balançando a cabeça freneticamente, dizendo, não, não, não. Mas nenhum som saía. A multidão estava se aproximando agora, todos esforçando-se para ouvir cada palavra sua. Choque se transformando em mórbido fascínio. Devo ler alguns deles. Essas mensagens em voz alta. Perguntei à multidão. Conversacionalmente. Porque são bastante divertidos. Aqui está uma da semana passada onde meu querido irmã me chama de pateticamente grato. E se pergunta quanto tempo eles terão que continue com essa farsa depois do casamento. A reação da multidão estava ficando mais alta. Uma mistura de indignação e descrença que foi música para meus ouvidos. Damon finalmente encontrou a voz dele. Pare com isso agora mesmo, Brianna. Você está se envergonhando. O pânico dele estava deixando-o com raiva. E essa raiva era exatamente o que eu esperava. Nada me justificaria mais do que ele mostrando suas verdadeiras cores na frente de todos que importavam. Vergonhoso. Eu mesmo. Eu ri e foi o mais som genuíno que eu tinha feito a noite toda. Damon, acho que você está confuso sobre quem deveria estar envergonhado aqui. Eu me virei de volta para a multidão que agora estava completamente cativado por esta vida real. Drama se desenrolando diante deles. Mas aqui está a coisa bonita sobre o karma. Não apenas expõe a verdade. Faz justiça. Foi quando eu desisti. A bomba final. Veja, o que me atrapassa. Noivo e irmã traidora não. Sei que 3 dos seus maiores reais clientes da imobiliária estão nesta sala esta noite. Senhor Davidson, Senhor Shen, Senhora Rodrigues. Todos vocês confiaram milhões a Damon de dólares em investimentos imobiliários. Eu imagino como você se sente em relação a fazer negócios com um homem que nem consegue ser fiel a mulher vestindo a roupa da avó. Anel. Os 3 clientes que mencionei eram olhando para Damon com expressões de puro desgosto. No mundo imobiliário, reputação é tudo, e eu só destruiu o seu na frente das pessoas que poderia fazer ou destruir toda a sua carreira. A senhora Rodrigues já estava caminhando em direção à saída, balançando a cabeça em decepção óbvia. E Selena, virou-se para minha irmã, que agora estava abertamente chorando. Todos aqueles seguidores do Instagram que pensam que você é tão aspiracional, influenciador de estilo de vida, espere até que eles vejam o vídeo desta noite que já está se tornando viral. Sua carreira de ator foi lutando antes. Não consigo imaginar o que os diretores de elenco vão pensar nisso. Performance. A multidão explodiu em sussurros e suspiros enquanto as pessoas começavam compartilhando os vídeos que eles gravaram. Eu podia ver as notificações acendendo. Telefones por toda a sala como imagens espalhadas pelas redes sociais em tempo real. 6 meses depois, o karma tinha entregou tudo o que eu poderia esperar. Para mais, Damon perdeu todos os 3 principais clientes em uma semana, e sua empresa faliu em 3 meses. Último ouvi dizer que ele voltou a morar com sua pais e estava trabalhando como júnior vendedor na empresa de outra pessoa. Selena segue nas redes sociais. Desabou durante a noite, e o vídeo viral do nosso confronto acabou com qualquer chance. Ela teve uma carreira legítima de atriz. Ela está trabalhando no varejo agora, de acordo com para nossa mãe, ela mal consegue pagar apartamento estúdio. Quanto a mim, a promoção pela qual eu estava trabalhando veio apenas 2 meses após a festa, junto com um escritório de canto e um salário que me permite viver exatamente a vida que eu mereço. Estou namorando alguém novo agora, um homem genuíno e honesto que pensa que meu força e inteligência são as
coisas mais sexy sobre mim. E sim, eu sou. Guardando o anel da avó de Damon. Considere isso um pagamento por serviços. Renderizado. Se esta história lhe ensinou que você merece algo melhor do que se contentar com restos de afeto, esmague isso. Botão de inscrição e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É só falar a verdade e deixar. O karma cuida do resto. Confie em mim. A verdade sempre vence no final, e isso tem um sabor mais doce do que qualquer vingança que você poderia planejar. Lembre-se, nunca aceite traição, nunca se contente com menos do que você merecem e nunca subestimem o poder de uma mulher que finalmente terminou jogando.